Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 234. Naquela tarde de domingo, Dennis estava sentado, desleixado, no sofá. Precisava de algo, qualquer coisa, para matar o tempo. O término com a namorada ainda era recente, e o silêncio em seu apartamento só intensificava a dor. Ele pegou o jornal que estava sobre a mesa de centro, folheando rapidamente até a seção de entretenimento em busca de uma distração. Uma manchete chamativa lhe chamou a atenção. Harry Potter e o Enigma do Príncipe chega aos cinemas na próxima semana. Tentador, mas Dennis não estava com vontade de sair, nem mesmo por magia. Ele suspirou. Porque Superbad ainda não tinha saído em DVD. Ele teria assistido com prazer aquela bagunça hilária de filme novamente. Sempre conseguia animá-lo. Quando estava prestes a jogar o jornal de lado e se resignar a um dia de mau humor, uma manchete chamou sua atenção. O que esperar do final de The Night Of, esta noite? Seus olhos percorreram o artigo rapidamente. A série que prendeu a atenção de todos desde o primeiro episódio está prestes a terminar. Muitas perguntas ainda permanecem sem resposta, especialmente a principal. Quem matou Melanie? Ben Coulter é tão inocente quanto alega, ou há algo mais sombrio escondido por trás de tudo? Uma coisa é certa, o episódio final promete quebrar recordes. A série estreou na HBO com impressionantes 12 milhões de espectadores e manteve consistentemente uma audiência de pelo menos 10 milhões durante suas transmissões ao vivo nos Estados Unidos. O penúltimo episódio, exibido na semana passada, alcançou um recorde histórico de 13 milhões de espectadores. Especialistas da indústria esperam que o episódio final supere essa marca. A crítica aclamou a série como a maior minissérie do ano, elogiando sua direção envolvente, roteiro afiado e atuações inesquecíveis, lideradas por ninguém menos que Troy Armitage. Esse nome deixou Dennis perplexo. Troy Armitage? Como ele não tinha percebido isso? Ele releu o artigo só para ter certeza. Troy era, sem dúvida, seu ator favorito. Claro, Disturbia tinha sido uma decepção, mas Troy se redimiu de sobra com Superbad, que Dennis considerava o filme mais engraçado de todos os tempos. Essa série parecia ser diferente dos papéis habituais de Troy, mas Dennis gostava de thrillers quando eram bem feitos. E se a crítica estava elogiando e Troy era o protagonista? Isso era a cereja do bolo. Ele pegou o controle remoto, apertou o botão de ligar, desligar e navegou direto para o HBO On Demand. Lá estava, esperando por ele no topo da página inicial, The Night Of. A tela escureceu e, em seguida, o primeiro episódio começou. Uma trilha sonora lenta e melancólica para piano acompanhava imagens granuladas de Londres à noite. A câmera então focava em Ben Coulter, o protagonista da história, um estudante universitário quieto e de voz suave que morava com seus pais amorosos. Seu pai, um taxista que trabalhava longas horas para pagar o carro que havia comprado a prestações, trazia uma presença gentil, porém cansada, para casa. Sua mãe, carinhosa e atenciosa, cuidava da casa enquanto o filho se desdobrava entre os livros e as incertezas da adolescência. Ben era o tipo de garoto que passava despercebido. Tinha uma presença tranquila, era tímido e falava baixo, mas era brilhante. Um prodígio nos estudos, frequentemente ajudava os colegas com as tarefas para ganhar um dinheiro extra. Certa noite, um colega a quem ele dava aulas particulares o convidou para uma festa. A princípio, Ben hesitou. Festas não eram a sua praia, mas algo o impeliu a aceitar. Seu próprio carro não pegou naquela noite. Após uma breve reflexão, ele pegou o táxi do pai, sem permissão. As luzes da cidade passavam rapidamente enquanto ele dirigia, com as mãos apertando demais o volante. No caminho, várias pessoas tentaram parar o táxi, confundindo com o motorista em serviço. Ele as ignorou com um olhar fixo à frente, tentando evitar chamar atenção. Alguns quarteirões depois, percebeu por que continuavam a acenar para ele. A luz do táxi no teto ainda estava acesa. Ele mexeu no painel sem saber como desligá-la. Enquanto atendia a uma ligação de um amigo, uma jovem abriu repentinamente a porta traseira e entrou no carro sem hesitar. Dennis deu uma risada sombria. Eu já sei que isso vai dar errado, murmurou para ninguém em particular, com os olhos fixos na tela. O que se seguiu pareceu um sonho. A garota, de espírito livre e misteriosa, convenceu Ben a faltar à festa e passar um tempo com ela. De passeios por ruas desertas da cidade a jogos com facas na sala de estar dela, a noite transcorreu como uma alucinação. Houve risos, drogas, bebida. A química entre eles era palpável enquanto o mundo ao redor se tornava indistinto. A cena de sexo que se seguiu foi surreal e sensual, porém fragmentada. Sem nudez, mas a cinematografia nebulosa e os ângulos de câmera desorientados diziam tudo. A tela oscilava entre foco suave e closes nítidos, a mão dela roçando o peito dele, a garrafa tombando, o riso deles ecoando fracamente pelo quarto. Foi belo e perturbador. Então o tom mudou. A tela clareou, revelando Troy Armitage, interpretando bem, acordando no sofá da sala. Desorientado, vestindo apenas sua cueca, ele esfregou os olhos e se sentou bruscamente. O pânico dominou enquanto ele subia correndo as escadas para se vestir. Ao se dirigir para a porta, algo deteve abruptamente. A garota jazia sem vida em uma poça de sangue. Sua garganta havia sido cortada. Ben paralisou. O ar saiu da sala. Ele se moveu com energia frenética, trancando a porta da frente atrás de si enquanto fugia da casa, apenas para se lembrar de que havia deixado a jaqueta lá dentro.
Sem pensar, ele arrombou a porta por uma janela lateral, a adrenalina sobrepondo-se à lógica. Pegou a jaqueta, limpou algumas superfícies e antes de sair novamente hesitou, depois pegou a faca com a qual haviam brincado antes. Um vizinho do outro lado da rua viu a entrada forçada e chamou a polícia. Dennis inclinou-se para frente no sofá com o maxilar tenso. Isto está a piorar muito depressa. Ben entrou no táxi e arrancou em alta velocidade, com os nervos à flor da pele e a visão embaçada. Em um cruzamento não viu um carro estacionado e bateu forte nele. A tela tremeu com um forte estrondo metálico e tudo ficou escuro. Quando recobrou a consciência, luzes piscantes surgiram em sua visão. Um policial estava do lado de fora da cabine, com a lanterna acesa através da janela. Senhor, saia do veículo. Ben obedeceu, atordoado e tremendo. A policial estava calma, mas firme. Havia ocorrido um arrombamento nas proximidades e eles precisavam verificar. Procedimento padrão, disse ela. Dennis já sabia onde isso ia dar. Ele ficou tenso. A viatura policial parou em frente ao mesmo prédio de tijolos marrons de onde Ben acabará de fugir. O vizinho viu alguém arrombando a casa, explicou o policial. Só precisamos confirmar alguns detalhes. Ben não disse muita coisa. Apenas uma pergunta. Ela está morta? O policial virou-se lentamente em sua direção. Dennis ficou boquiaberto. O cara se ferrou, disse em voz alta, balançando a cabeça em descrença. Eles vão pegá-lo com certeza. Um dos policiais que havia entrado na cena do crime mais cedo cambaleou para fora, pálido e visivelmente abalado. Ele mal conseguiu chegar à calçada antes de se curvar e vomitar na sarjeta. A cena lá dentro tinha sido brutal, muito pior do que ele esperava. Seu superior disse para ele voltar à delegacia e ser examinado. Ben foi trazido logo em seguida. Na delegacia, o procedimento padrão foi acionado. Revistaram-no antes de colocá-lo sob custódia. Enquanto a policial apalpava seu casaco, sua mão congelou. Do bolso interno, ela retirou uma faca de cozinha do mesmo tamanho da arma do crime. Ben não disse uma palavra. Ele não precisava. A expressão no rosto de Troy dizia tudo. Olhos arregalados, respiração suspensa, rosto pálido como a neve. Culpa, pânico e incredulidade, tudo cru e sem filtros. Foi uma das melhores atuações que Dennis já tinha visto. Você ainda está assistindo a esse programa? Uma voz ecoou pela sala. Dennis ergueu os olhos, assustado, e viu seu colega de quarto, Ian, entrando na sala de estar, esfregando os olhos ainda sonolentos. Ele olhou para a TV e deu um sorriso irônico. Já faz semanas que não passa. Só agora consegui assistir, respondeu Dennis, com os olhos ainda fixos na tela. Nem pense em me dar spoiler. Não vou. Agora chega pra lá, disse Ian, sentando-se no sofá ao lado dele. Quero assistir de novo. Dennis se mexeu, e os dois amigos se acomodaram, atraídos um pelo outro pela força gravitacional de A Noite de... Na tela, Troy Armitage dava uma aula magistral de transformação. O ator confiante e carismático havia desaparecido, substituído por um universitário tímido e trêmulo cujo mundo estava desmoronando. Ao final do episódio, Ben recebeu um advogado e foi levado perante um juiz. O tribunal estava silencioso e impessoal, mas carregado de tensão e presságios. Apesar do apelo da defesa, o juiz negou a fiança devido à natureza hedionda do crime. O martelo bateu. Ben foi enviado para a prisão. Certo, agora preciso assistir ao segundo episódio, disse Dennis, já pegando o controle remoto. Quero saber o que acontece depois. Eu sei, disse Ian com um sorriso presunçoso. Troy vai. Cala a boca, disse Dennis bruscamente, apertando o play antes que Ian pudesse estragar a surpresa. As horas passaram num piscar de olhos. Eles assistiram a um episódio após o outro, cada um mais envolvente que o anterior. O suspense era implacável, a narrativa afiada como uma navalha, mas o que Dennis mais amava era a atuação de Troy Armitage. No início, Ben era pura ansiedade e hesitação e ombros encolhidos, voz quase inaudível. Ele se encolhia quando lhe dirigiam a palavra. Na prisão, esse mesmo comportamento o tornou um alvo. Ele tentou se manter isolado. Mas quando seus companheiros de cela queimaram seus poucos pertences, algo dentro dele se quebrou. A fúria era vulcânica. Dennis inclinou-se para a frente quando, no episódio seguinte, Ben atacou o responsável, desferindo socos e chutes. O sangue espirrou nas paredes da área comum da prisão enquanto os guardas corriam para dentro. Por um instante, Dennis realmente acreditou, que aquele garoto poderia ter matado a garota, afinal. Essa luta marcou a virada. A data do julgamento foi marcada alguns meses depois, então Ben começou a trabalhar em si mesmo. Seu corpo mudou. Ele começou a levantar pesos obsessivamente, cada músculo desenvolvido como uma armadura. Seu novo físico era amplo, poderoso e forte. Com ele veio a confiança. Ele não andava mais curvado. Não evitava mais contato visual. Ele encarava as pessoas, frio e sem piscar. Havia ódio em seu olhar agora. Ele até começou a se aliar a uma das gangues da prisão, subindo na hierarquia interna com uma velocidade impressionante. Dennis observava com admiração silenciosa. Uma pequena parte dele desejava ter aquele tipo de confiança, aquele tipo de presença. Ele olhou para o próprio corpo, a barriga pressionando o tecido da camiseta, uma lembrança silenciosa da comida reconfortante e dos maus hábitos.
Talvez fosse por isso que sua namorada o havia deixado. A única coisa que Dennis não gostou na evolução de Ben foi o uso de drogas. Ele entendia do ponto de vista narrativo, mostrava como a prisão mudava as pessoas, mas ainda assim o incomodava. Ele detestava ver o personagem de Troy chegar a esse ponto, mesmo que isso tornasse a história mais realista. Mesmo assim, ele não conseguia desviar o olhar. Quando o quinto episódio de The Night Of terminou, já era tarde da noite e faltavam apenas alguns minutos para o tão aguardado final da série. Dennis e Ian pediram uma pizza grande de pepperoni com queijo extra, decidindo que não havia a menor chance de cozinharem, muito menos saírem de casa. Quando um dos finais mais emocionantes da história da televisão estava prestes a ir ao ar, a sala estava escura, exceto pelo brilho trêmulo da tela. A expectativa era palpável, e eles não eram os únicos a senti-la. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, dezenas de milhões de telespectadores estavam vidrados em suas TVs, controles remotos esquecidos, telefones no silencioso. Festas para assistir à transmissão estavam a todo vapor. Todos queriam saber como terminaria. E que estreia foi aquela? A câmera abriu com planos sequência lentos e deliberados do tribunal. Frances Capoor, a advogada perspicaz e destemida de Ben, estava na ofensiva. Ela apresentou um caso convincente de que a polícia havia ignorado vários suspeitos alternativos em sua pressa para chegar a um veredicto. Havia o padrasto de Melanie, um homem que de forma suspeita, havia se casado com uma mulher rica. Havia também um rapaz do posto de gasolina, aquele que seguiu o táxi de Melanie depois de abastecer, e até mesmo um conhecido assassino em série cujo método de ação era assustadoramente semelhante ao do assassinato, inclusive com o uso de facas encontradas na casa da vítima. No entanto, nenhuma delas foi devidamente investigada. Por quê? Porque Ben Coulter era um alvo fácil. Quando Ben foi chamado a depor, a atmosfera no tribunal mudou. A câmera se deteve em seu rosto, capturando a ansiedade silenciosa, o olhar atormentado em seus olhos. Troy Armitage interpretou a cena com uma tensão primorosa, cada olhar nervoso, cada respiração entrecortada. A promotora inclinou-se para frente, com os olhos fulminantes. Ela já havia construído um caso sólido contra ele e até mesmo fizera sentir-se culpado, dizendo que ele poderia ter salvado Melanie se tivesse ligado para o serviço de emergência em vez de fugir. Pergunto-lhe novamente, Ben Coulter, você matou Melanie? Ben hesitou. Sua voz era quase inaudível, mas as palavras o atingiram como uma bomba. Eu não sei. O tribunal mergulhou num silêncio atônito, quebrado apenas pelo murmúrio distante dos espectadores se remexendo em seus assentos. Ele está acabado, murmurou Dennis sombriamente. Ele vai perder o caso. Ian assentiu lentamente, incapaz de desviar o olhar. A equipe jurídica de Ben parecia visivelmente abalada. Seu advogado tentou uma manobra desesperada. Alegou que um beijo entre Ben e Frances, ocorrido durante seu encarceramento, criava um conflito de interesses que justificava a anulação do julgamento. Mas em vez de arquivar o processo, o juiz simplesmente designou o advogado como o principal advogado da parte contrária. A tarefa final agora cabia a ele, apresentar as alegações finais. O que se seguiu foi uma demonstração de força emocional. Em uma cena iluminada por uma intensidade crua, o advogado avançou e proferiu um discurso final que prendeu a atenção do júri em cada palavra. Ele retratou Ben não como um assassino, mas como um garoto confuso e traumatizado preso em um pesadelo. O discurso ressoou, não apenas no júri, mas em todos os telespectadores que assistiam de suas salas de estar. Quando o júri retornou minutos depois, todos os olhares se voltaram para o presidente do júri. Estamos no impasse. Um suspiro profundo ecoou pela sala. O julgamento anulado. A promotora encarou Ben por um longo e silencioso momento. A câmera se deteve em sua expressão indecifrável. Então ela balançou a cabeça levemente. Meu gabinete se recusa a apresentar novas acusações. O tribunal exalou em uníssono. O rosto de Ben se contorceu em emoção. Ele desabou na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Toda a sua bravata da prisão desapareceu naquele instante. Ele finalmente estava livre. Virou-se para abraçar seu advogado, o rosto expressando uma mistura de choque e gratidão frágil. Mas Frances Capoor já tinha ido embora. Ela saiu discretamente do tribunal, sua carreira agora manchada por rumores de um relacionamento impróprio com seu cliente. Ela não esperou por agradecimentos. As cenas finais se desenrolaram em quase silêncio, apenas a música ambiente e passos suaves e ecoantes preenchiam o ar. Ben retornou à sua cela pela última vez para recolher seus pertences. Seus movimentos eram lentos e mecânicos. Ele trocou de roupa, vestindo suas roupas antigas, agora apertadas demais em seus ombros largos. Ele saiu da prisão como um homem livre. Mas liberdade não significava retorno. O garoto que entrará na prisão meses atrás havia desaparecido. O novo Ben era endurecido. Era maior, coberto de tatuagens e sua postura era militarmente ereta. Ele não saiu como um homem inocente. Saiu como alguém que mudará para sempre. As pessoas da comunidade de Ben já não o encaravam nos olhos. Sua presença carregava uma ameaça silenciosa. Seu olhar, antes tímido e incerto, agora causava arrepios. Sempre que ele olhava para alguém, essa pessoa encontrava uma desculpa para ir embora. Rapidamente. Entretanto, o verdadeiro assassino, o homem que tirou a vida de Melanie, finalmente estava sendo perseguido pela polícia. Desta vez, eles buscavam provas concretas. DNA, imagens de câmeras de segurança, uma confissão. Mas chegou tarde demais, e a um preço muito alto.
Na cena final de The Night Of, Ben estava sentado sozinho no mesmo trecho tranquilo da praia onde havia usado drogas pela primeira vez com Melanie. As ondas quebravam suaves e indiferentes. Em sua mão, um pequeno pacote. Ele não hesitou, não se abalou. Deu um trago. Enquanto olhava para o mar, as lembranças perturbadoras daquela noite passavam diante de seus olhos. A tela foi escurecendo lentamente enquanto os créditos finais rolavam. Dennis desligou a TV e se deixou afundar no sofá, com a respiração presa entre o deslumbramento e o desconforto. Foi ótimo, disse ele. Não sei bem o que pensar sobre ele ter se tornado um viciado, mas o resto foi incrível. Ian assentiu lentamente. Igualmente. Acho que a parte das drogas foi para causar um impacto forte e reforçar a ideia de que a prisão não apenas pune, ela te transforma. Ben não deveria estar lá. Ele era inocente. Mas o sistema falhou com ele e o transformou em algo que ele não era. Houve uma pausa antes de Ian acrescentar, acontece muito. Meu tio foi preso por roubo. Dennis se virou para ele. O que aconteceu? Ian deu de ombros com um misto de tristeza e amargura. Ele ficou preso só 1 ano. Saiu limpo. Mas 1 ano depois, teve uma overdose. Ele nunca tinha usado nada antes da prisão. Dennis ficou em silêncio. Droga. E de repente, ele entendeu. O final não tinha sido uma reviravolta para chocar, era um reflexo da realidade. Uma reflexão brutal e implacável do que acontece com muita frequência. Sem dizer mais nada, Dennis se levantou. Vou para a cama cedo hoje à noite. Ian ergueu uma sobrancelha. Ah, é? Dennis assentiu com determinação. Vou começar a ir à academia amanhã. A sequência de treinos do Troy mexeu comigo. Ian sorriu. Finalmente. Já estava na hora. Ele se levantou, esticando os braços atrás da cabeça. Eu vou junto. Vamos malhar juntos. Capítulo 235. Relaxei numa cadeira de praia, sob o sol dourado, saboreando água de coco gelada. O oceano azul cristalino tinha ondas lentas e metódicas que o atravessavam, enquanto uma brisa suave agitava as palmeiras atrás de nós. Ao meu lado, jazia uma garota tão deslumbrante quanto a paisagem, usando apenas óculos de sol iguais aos meus. Eu poderia me acostumar com isso, murmurou ela com a voz lânguida e satisfeita. Você pode vir aqui quando quiser, eu disse, esticando os braços atrás da cabeça. Este lugar é meu. É só dizer e eu resolvo tudo. Ela inclinou a cabeça, lançando um olhar cético sobre a ilha. Esta ilha é sua? Pensei que a tivesse alugado. Sim. Sem problemas, respondi casualmente. Daqui a alguns anos, você poderá juntar dinheiro suficiente para comprar um para você se quiser. Ela pensou por um instante, depois sorriu enquanto balançava a cabeça. Não, prefiro alugar de você. Com isso, ela se levantou da cadeira e me montou, sua pele nua pressionando contra a minha. Seus lábios encontraram os meus num instante, e eu correspondi ao beijo com avidez. Minhas mãos deslizaram até suas bochechas firmes e redondas e as apertaram em sinal de apreciação. Não fomos muito longe. Um forte pigarro interrompeu o som das ondas quebrando. Scarlett deu um pulo, recuou abruptamente e cobriu o peito com os braços. Ela se afastou de mim num salto e se apressou em vestir o biquíni com as bochechas coradas. Perto dali estava Benji, de costas respeitosamente, embora suas orelhas estivessem vermelhas como brasa. Você tinha que vir justo agora, não é? Perguntei com uma leve frustração. Eu não reservei essa parte da praia com antecedência, para que você soubesse onde não deveria vir. Desculpe. Ele se desculpou profusamente sem se virar. Prometo que tenho um bom motivo para interromper. Ah, é? Perguntei, curioso. Eu conhecia o Benji. Ele não só estava se mostrando um assistente competente, como também era um bom amigo. Ele não me atrapalharia até que fosse absolutamente necessário. Ele se virou lentamente para mim quando Scarlett já estava de volta com seu maiô. Eu não estava. Você provavelmente deveria se vestir adequadamente para a ocasião. Não é como se você já não tivesse me visto assim. Eu não me movi do lugar. Apenas me diga o que é. Ele suspirou em derrota. Já estava bastante acostumado com meus modos descarados. Estou aqui para te lembrar que Tobias e Andrew estão vindo. Eles já desembarcaram nas Ilhas Virgens e estão em um barco. Podem chegar a qualquer minuto. Achei que você gostaria de ser avisado antes que eles te peguem em uma situação comprometedora. Andrew, meu gerente financeiro, ligou há uns dias sobre algo urgente. Eu não estava muito afim de terminar minhas férias mais cedo, principalmente umas tão curtas, então pedi para ele vir falar comigo. Acho que era urgente mesmo. Por que Tobias está vindo? Perguntei, finalmente me levantando e vestindo uma bermuda de banho. Ele quer sua aprovação para seguir em frente com a série de TV cujos direitos você comprou, Breaking Bad, explicou Benji. O piloto já foi gravado. Ele quer que você assista e decida se aprova o restante. Ele não planejava vir até saber que Andrew estava vindo para cá, então resolveu vir junto, para economizar recursos e tudo mais. Claro, ele precisava economizar recursos, ponto. Fiz aspas com os dedos. Não tinha nada a ver com o fato de ele poder estar aqui nesta ilha. Benji deu de ombros impotente. Da última vez, Tobias reclamou sem parar por eu não o ter convidado para a ilha. Desta vez também só viemos eu, Scarlett, Benji e a sua nova namorada, porque eu queria que esta viagem fosse curta e íntima. Soltei um murmúrio baixo, pensativo. Breaking Bad foi facilmente uma das maiores séries de televisão do século XXI.
A maioria das séries desmoronou perto do final, mas aquela acertou em cheio com um desfecho que consolidou seu legado. Quando Tobias mencionou a possibilidade de produzi-la e Evan apoiou a ideia, não hesitei nem por um segundo. Eles haviam garantido os direitos diretamente e desenvolvido o roteiro de metade da temporada. Agora tudo o que faltava era minha aprovação para iniciar a produção completa. Eu poderia ter dado sinal verde sem assistir ao piloto, mas não tinha certeza absoluta de que o resultado seria como eu me lembrava. Muita coisa havia mudado até então. Está bem, que venham, eu disse, voltando a me acomodar na posição em que ia tomar sol. Você não quer entrar? Perguntou Benji, hesitante, parado a alguns passos de distância, sem saber se devia ficar ou ir embora. Eu ri baixinho e o lembrei, eu não os convidei. Eles que decidiram invadir minhas férias. Que venham até mim. Benji balançou a cabeça exageradamente antes de seguir em direção à mansão, a areia rangendo levemente sob seus sapatos. Scarlett voltou a sentar-se na cadeira ao meu lado com a pele brilhando ao sol. Então, você está produzindo programas de TV agora? Perguntou ela com um tom de curiosidade. Sim, respondi com um aceno de cabeça. Você não viu The Night Of na HBO? Começou a ser exibido no mês passado. Sim, eu esperava, disse ela. Só achei que fosse algo passageiro. Não esperava que você se tornasse um magnata da televisão também. Dei-lhe um sorriso de esboçar. Também? Que outro magnata eu sou? Ela deu de ombros, em tom de brincadeira. Você me diz. Ouvi rumores de que você é dono do YouTube. Se isso for verdade, não sei se isso realmente te torna um magnata. Meu sorriso se alargou, mas não confirmei nem neguei. Ela também não insistiu. Em vez disso, mudou de assunto. Aquele idiota do Reynolds não para de me perseguir, disse ela com clara irritação. Algumas pessoas realmente não sabem lidar com a rejeição. Eu ri, genuinamente divertido. Eu te disse que ele é um idiota, não disse? Você tinha razão. Quando rejeitei, o agente dele entrou em contato com o meu com uma sugestão. Eles queriam que fingíssemos ser um casal para a imprensa. A equipe dele tinha toda uma estratégia de relações públicas planejada, na qual falaríamos um do outro em entrevistas para aumentar a visibilidade. Aparentemente, ele fez alguns cálculos e descobriu que as pessoas adoram casais de celebridades, como você e a Rihanna. Ele disse que o público adorava vocês dois juntos e que ele quer recriar essa energia comigo. Isso explicou muita coisa. Talvez fosse exatamente o que ele tinha feito com Blake Lively na linha do tempo original. Agora que pensei nisso, lembrei-me de quantas vezes as celebridades se apoiaram nessa imagem de casal feliz, Ryan e Blake, John Krasinski e Emily Blunt, até mesmo Beyoncé e Jay-Z em certa medida. Isso até ele traí-la. Fazia sentido se tudo fosse uma jogada de marketing cuidadosamente planejada, criada para promover estabilidade e simpatia ao público. Pensei que estávamos fazendo alguma coisa antes de sermos rudemente interrompidos, eu disse, passando a mão pela barriga nua dela. Ela pegou a bola imediatamente e a jogou de volta com um sorriso irônico. Não quando tem gente chegando a qualquer minuto. Eu não sou tão descarada quanto você. Eu estava prestes a responder com uma observação inteligente, mas ela me interrompeu. A propósito, o que exatamente somos nós, Troy? O que você quer que sejamos, Scar? Retruquei, num tom leve, mas sem ironia. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu te adoro, continuei, olhando para ela seriamente. Você é uma das minhas melhores amigas. Era isso que eu pensava que éramos, amigos com benefícios. Você quer mais do que isso? Perguntei diretamente. Não sei, admitiu ela baixinho. Vou fazer 23 anos daqui a algumas semanas. Quando era criança, sempre imaginei que já teria um namorado sério a esta altura, talvez até estivesse planejando um casamento aos 25. Acho que só tenho me apegado a esse sonho. Aproximei-me dela. Não se contente com pouco só porque se encaixa no cronograma, disse gentilmente, olhando-a nos olhos. Você ainda é jovem. Divirta-se. Quebre alguns corações. Leve o tempo que precisar para descobrir com quem quer construir uma vida. Não se precipite em nada a menos que tenha certeza de que consegue se imaginar envelhecendo ao lado dessa pessoa. Você merece o melhor. Scarlett riu, sua voz alegre e melodiosa, e então deslizou sua mão na minha. E se eu estiver olhando para o melhor? Ela provocou. Desviei o olhar dela, mas não respondi. Antes que o silêncio pudesse ficar constrangedor, ela o quebrou. Tem certeza de que só tem 18 anos? Havia um lampejo de admiração em sua expressão. Tenho quase certeza, respondi com um sorriso. Ela se levantou e me montou novamente, seu corpo quente e convidativo. Só por isso, quero demonstrar minha gratidão. Seus lábios encontraram os meus, famintos e macios, enquanto sua mão deslizava por baixo do meu cós, agarrando Troy Jr. com firmeza. Naturalmente foi nesse momento que alguém resolveu interromper. Ai, pelo amor de Deus, gemi enquanto Scarlett pulava de cima de mim assustada. Te vejo de volta na mansão, Troy, murmurou ela rapidamente antes de sair apressada, com as bochechas coradas ao passar pelo trio de homens que agora estavam parados perto dela. Andrew, Tobias e Benji estavam ali parados, os três com expressões de profundo arrependimento por cada escolha que os levará àquele momento. Benji, evitando meu olhar, murmurou uma desculpa apressada e voltou rapidamente para a mansão. Fechei os olhos em sinal de derrota. Parece que hoje não é meu dia. Encarei meu antigo assistente bem nos olhos e disse, por mais que eu aprecie sua presença aqui, Tobias, sobre o que você precisa conversar com tanta urgência?
Tobias soltou um suspiro resignado. O episódio piloto de Breaking Bad está pronto. Trouxe-o comigo para sua aprovação. Já enviei cópias para HBO, Showtime, AMC, FX, basicamente qualquer emissora aberta a uma série para maiores de 17 anos. Antes de qualquer coisa, porém, preciso da sua assinatura em alguns documentos. Não gostei de fazer negócios durante as férias, principalmente porque sabia que isso poderia ser evitado. Fiquei tentado a chamar a atenção de Tobias, mas no último minuto decidi não fazê-lo. Tudo bem. Entre e ligue o projetor. Preciso conversar com Andrew a sós por um instante. Tobias nos lançou um olhar demorado e pensativo antes de se virar e seguir em direção à mansão. Vamos lá, Andrew, gesticulei em direção ao assento que Scarlett havia desocupado momentos atrás. Deite-se. Tire algumas peças de roupa se quiser. Você parece muito tenso. Relaxe um pouco. Estou bem assim, respondeu ele, agradecido, mas aceitou o assento oferecido mesmo assim. Soltei uma gargalhada. Sempre tão certinho e formal, né, Andrew? Olhei para o céu. O sol já estava baixo no horizonte, lançando longos raios dourados sobre o oceano. Finalmente, entrei no modo profissional e fiz um gesto para que Andrew dissesse o que tinha a dizer. Eu podia deduzir que o que quer que ele tivesse para me contar não era trivial. Ele tinha vindo pessoalmente até aqui por um motivo, que não era apenas para curtir a praia como Tobias. Acho que devemos começar a liquidar nossos CDs no mercado imobiliário, disse ele em tom sério. As coisas estão ficando voláteis. Ninguém sabe para onde vai, mas sinto que algo está se formando. As agências de classificação de risco já rebaixaram vários títulos imobiliários. O valor de nossos credit default swaps está em um patamar recorde. Muitos especialistas de mercado estão prevendo um colapso, continuou Andrew, com atenção evidente em sua voz. No momento, tudo não passa de especulação, mas se a situação se desenrolar como a bolha da internet, o impacto poderá ser catastrófico. Vocês já têm bilhões em lucros não realizados. Se não agirmos logo, tudo isso poderá ser perdido. Fiquei em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre o assunto. A brisa do oceano roçou meu rosto enquanto o sol se punha, lançando um tom alaranjado sobre as ondas. Certo, eu disse finalmente, assentindo com a cabeça. Comecem a resgatar os CDs. Vocês têm total liberdade para decidir como vendê-los, mas liquidem tudo até o final deste ano, em todas as categorias, exceto os títulos BBB. Quanto à posição comprada que assumimos na Apple, liquidem-na na última semana de dezembro. Nem antes nem depois. Entendido? Andrew assentiu com foco absoluto. E quanto às suas opções de venda da AIG? Guardem-nas. Vamos reavaliar no próximo ano, ou talvez esperar até que amadureçam em 2009. Não há pressa para vendê-las. Certo, disse ele, anotando mentalmente. Eu cuido disso. Se houve um ponto positivo em crescer com meus pais adotivos manipuladores na minha vida anterior, foi que aprendi a navegar nos mercados financeiros desde cedo. Passei anos imerso em economia e investimentos. Mesmo depois de me libertar desse passado tóxico, mergulhei de cabeça na pesquisa sobre a crise financeira de 2008, sabendo exatamente quando e como ela aconteceria. O que eu estava fazendo agora não era palpite. Era uma estratégia calculada, projetada para maximizar meus ganhos. Apesar desse conhecimento, eu não confiava totalmente nele e continuei diversificando entre diferentes instrumentos que eu sabia que seriam afetados pela turbulência de 2007 a 2009. Se algo mudasse por causa do efeito borboleta, eu não perderia tudo de uma vez. Há apenas uma coisa que me intriga, disse Andrew com cautela. O que você pretende fazer com todo esse dinheiro? Se você comprar algo de grande visibilidade, como uma empresa de capital aberto ou um ativo importante, isso se tornará público. Mais cedo ou mais tarde, isso levantará questionamentos. O comentário dele me fez lembrar de algo que Scarlett havia dito antes sobre rumores de que eu era dono do YouTube. Por que você está presumindo que eu vou comprar uma empresa? Perguntei, mantendo um tom leve, porém inquisitivo. Não faria sentido ficar com esse dinheiro parado para sempre, respondeu ele. Você tem mais dinheiro do que jamais precisará. Então, a menos que esteja planejando grandes aquisições, não há motivo para continuar acumulando. Você poderia se aposentar em poucos meses e nunca mais se preocupar com dinheiro pelo resto da vida. Eu esbocei um leve sorriso. Andrew era um homem inteligente. Você tem razão, concordei. Esse é o plano, mas nada está definido ainda. Vou esperar até o ano que vem antes de tomar qualquer decisão. Acredite em mim, a essa altura do ano que vem, tudo estará de pernas para o ar. Eu acredito em você, respondeu Andrew com a voz calma, mas sincera. Não sei porquê, mas acredito. Ótimo, eu disse com um sorriso. Aqui está o próximo passo. Assim que você terminar de resgatar os CDs, quero que comece a vender a descoberto ações de empresas financeiras, da mesma forma que fizemos com a AIG. Eu compilei uma lista. Vou te enviar na semana que vem quando eu voltar para casa. Não faça tudo de uma vez. Distribua as vendas a descoberto ao longo de uma semana para cada empresa que eu indicar. A última luz do dia lançava um brilho quente, entre o laranja e o rosa sobre o céu, e uma brisa suave sussurrava entre as árvores. Dei uma última olhada no horizonte antes de me levantar. Acho que devemos entrar, eu disse, fazendo um gesto para que Andrew me seguisse. Consegui um programa de TV e o episódio piloto já está pronto. Vamos assistir juntos. Voltamos em silêncio, o único som sendo da brita sob nossos pés enquanto caminhávamos em direção à mansão. Pouco antes de atravessar as portas, lembrei-me de algo importante. Ah, e lembre-me de comprar alguns livros de finanças quando voltarmos.
Por quê? Perguntou Andrew com a curiosidade aguçada. Dei de ombros e continuei andando sem responder. O motivo era simples. Embora meu conhecimento sobre instrumentos financeiros fosse muito acima da média, ainda não seria suficiente para convencer o mundo de que eu havia realizado a maior transação financeira da história moderna sem qualquer formação formal em finanças. Se alguém algum dia perguntasse, eu precisava garantir que a história parecesse irrefutável. E eu tenho que fazer isso rapidamente também, porque em breve começarão as promoções de O Enigma do Príncipe. Capítulo 236. Eu sabia que você estava mentindo, Ellen. Beth sorriu maliciosamente, mantendo a voz baixa o suficiente para que nenhum adulto por perto ouvisse. Você não conhece nenhuma celebridade, muito menos Harry Potter. Ellen cerrou os punhos ao lado do corpo. Ela odiava Beth. Beth fora quem dissera a todos na escola que Ellen estava mentindo sobre Troy ser seu irmão. E o pior era que ela não tinha como provar o contrário. Nenhuma foto, nenhum vídeo caseiro. Nada para mostrar ao mundo que seu irmão mais velho era, na verdade, mundialmente famoso. Troy deveria ter vindo hoje. Ele havia prometido, mas não apareceu. É tão injusto, pensou Ellen amargamente. Agora todos vão pensar que ela inventou tudo. Olha, a Ellen está chorando, exclamou Beth triunfante, com a voz agora mais alta enquanto algumas outras meninas riam baixinho. Eu disse que a verdade viria à tona hoje, não disse? Ellen enxugou os olhos rapidamente e se virou com o rosto em chamas. Sem dizer uma palavra, correu para dentro de casa, para longe das risadas e da decoração do quintal, para longe do que deveria ter sido seu dia. Ela não queria mais estar perto das outras meninas. Elas não eram suas amigas, não de verdade. Ela chegou ao quarto e fechou a porta atrás de si, mas sabia que seus pais viriam procurá-la se ela simplesmente se deitasse na cama, então, em vez disso, subiu no closet e fechou as portas. Era apertado e escuro lá dentro, cheio de vestidos e brinquedos velhos. Mas pelo menos ninguém podia vê-la chorando ali. Passaram-se alguns minutos. Talvez 5. Talvez mais. Então a porta do armário rangeu ao abrir, sem aviso, e a luz do corredor invadiu o cômodo. O pai dela estava parado ali. Vá embora, murmurou ela, sem olhar para ele. Não quero ver ninguém. Deixe-me em paz. É por causa do Troy? Perguntou ele gentilmente, agachando-se para ficar na altura dos olhos dela. Sua voz era suave. Meu amor, ele é um homem muito ocupado. E vocês dois acabaram de se conhecer. Ele pode ter esquecido que hoje é seu aniversário. Mas não se preocupe, ele vai se dar conta. Tenho certeza de que ele vai se desculpar pelo atraso. Ellen não respondeu. Cruzou os braços sobre o peito e virou o rosto para a parede do armário. O pai dela deu uma risadinha. Você está tentando imitar o Tom Cruise naquela paródia de South Park? Sabe, aquela em que ele não sai do armário? Ellen franziu a testa. Quem? Esquece, disse ele, balançando a cabeça com um sorriso. Escuta, minha querida. O palhaço e o mágico estão aqui, esperando por você. Se você não sair agora, eles vão começar a se apresentar para as outras crianças. Mas Beth me disse coisas maldosas. O pai dela cantarolou pensativo. Não deixe que ela estrague o seu dia. Você não quer que ela se divirta sozinha enquanto você está aqui dentro, quer? Se você ficar escondida, ela vence. A melhor maneira de lidar com valentões é mostrar a eles que as palavras deles não significam nada para você. Ellen refletiu sobre isso. Quando ele coloca dessa forma, vou sair, declarou ela, erguendo-se e passando as mãos pela saia ao sair do closet. Ela caminhou decididamente em direção ao quintal. Atrás dela, achou ter ouvido o pai dar uma risadinha, mas não olhou para trás. Ela tinha algo a provar. Beth ia garantir que Ellen não se importasse com o que ela dissesse. Ela ia aproveitar o seu aniversário. E quanto a Troy? Ela nunca mais ia falar com ele. Quando Ellen finalmente saiu do quarto, o som de risadas a guiou de volta ao quintal. O mágico e o palhaço já estavam no meio de sua apresentação, divertindo o grupo de crianças que estavam reunidas em semicírculo. O mágico impressionava com um conjunto de vestes roxas esvoaçantes, com uma capa combinando que tremulava dramaticamente atrás dele a cada movimento. Uma cartola alta repousava em sua cabeça, e uma elegante meia-máscara, também roxa, cobria a parte superior do seu rosto, conferindo-lhe um ar de mistério. Ele embaralhava um baralho de cartas a uma velocidade que parecia quase impossível para Ellen. O rápido movimento das cartas hipnotizava um pequeno grupo de crianças que assistiam com os olhos arregalados. Ao lado dele, o palhaço oferecia um apelo mais caótico. Usava uma peruca verde desgrenhada que parecia ter levado um choque elétrico, além de uma máscara branca que só aumentava o ridículo de sua expressão. Sua fantasia era uma explosão de cores. Manchas de vermelho, amarelo, azul, verde e laranja se chocavam em todas as direções como um arco-íris descontrolado. Ele fazia malabarismos com 3 balões de água, cada um deles se mexendo e oscilando no ar. A multidão prendeu a respiração quando ele perdeu o controle. Um balão atingiu seu rosto mascarado e estourou, encharcando. O segundo e o terceiro estouraram segundos depois, respingando água em seu peito e ombros até que ele ficou completamente encharcado da cintura para cima. O quintal irrompeu em gargalhadas. O palhaço fez uma reverência dramática pingando água, enquanto declarava com uma voz aguda e caricata: "Desculpe, eu sou um palhaço ruim." O jeito como ele disse isso, meio derrotado, meio exagerado, fez as crianças caírem ainda mais na gargalhada.
Ellen não conseguiu conter um pequeno sorriso, mesmo tentando manter a expressão de raiva. No centro estava uma moça mais velha, que parecia comandar o espetáculo. Ao contrário dos artistas que a flanqueavam, ela vestia um elegante terno preto e tinha os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo firme. Óculos grandes com lentes escuras cobriam quase metade do seu rosto, conferindo-lhe um ar misterioso, quase de agente secreta. Ela parecia vagamente familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde a conhecia. Algo em sua postura despertava uma memória. Então, crianças, disse a menina em tom animado, estão prontos para o show de hoje? A voz dela tinha um sotaque estranho, um sotaque que Ellen reconheceu de trailers de filmes. Americano, talvez? Parecido com o que Troy usou no trailer daquele filme de terror que os pais dela não a deixavam assistir, aquele chamado Perturbado. Sim, gritaram as crianças em coro. Que bom, disse a garota, com um sorriso nos lábios. Até a aniversariante está aqui conosco. Venha cá, Ellen. Todos se viraram para ela. Ellen piscou surpresa quando a garota mais velha apontou para um assento colocado bem no centro. Sente-se, ofereceu ela gentilmente. Ellen caminhou até lá e sentou-se em silêncio. Daquele ponto, todas as outras crianças ficaram atrás dela como uma plateia real. Ela se sentiu como uma princesa em um palco. A garota inclinou-se ligeiramente para a frente. Ouvi um boato de que alguém aqui quer muito ver um truque de mágica. A pergunta era claramente dirigida a Ellen, mas a sala inteira gritou ao mesmo tempo. Nós sim. Perfeito. Porque hoje temos o melhor truque de mágica para você, disse ela com uma piscadela, e então se virou dramaticamente para o mágico. James, se me permite. O mágico lançou-lhe um olhar rápido, algo indecifrável, depois avançou e assumiu o centro do palco com um gesto teatral da capa. Muito bem, trovejou ele com uma voz grave e rouca. Meninas e cavalheiros. Mais risadas irromperam com sua versão da frase clássica. Para o truque de hoje, disse ele, fazendo uma pausa para criar suspense, vamos apresentar o carrossel desaparecido. Ele apontou para o fundo do quintal, onde uma cortina improvisada havia sido estendida entre dois postes. Ela ondulava levemente com a brisa, acrescentando um ar extra de suspense. Como ela não tinha percebido isso até agora, o palhaço deu um passo à frente e puxou as cortinas com um gesto dramático, revelando uma estranha engenhoca atrás deles. Parecia um carrossel, mas em vez de apenas pôneis, tinha aros de bambolê coloridos presos no topo de cada um, dando-lhe um toque surreal e caseiro. Com um sorriso, o palhaço pressionou um botão vermelho brilhante na base do aparelho. O carrossel começou a girar, lentamente a princípio, o suave rangido das engrenagens audível no silêncio, mas logo ganhou velocidade até que os pôneis e os aros se transformaram em borrões de movimento. Escolha uma cor, qualquer cor, mas não diga em voz alta, anunciou o mágico projetando a voz. E seja o que for que você faça, não pare de olhar para o carrossel. Ele apontou para o menino quieto que estava parado ao lado. Você, garotinho, olhe para o carrossel e pense em uma cor. O menino, com um olhar assustado, assentiu com a cabeça e fixou os olhos no borrão giratório. Ellen fez o mesmo, com o pulso acelerado. Verde, decidiu ela em silêncio. O mesmo tom dos olhos dela e de Troy. O carrossel continuou girando por mais alguns segundos antes de diminuir gradualmente a velocidade. Ellen inclinou-se ligeiramente para a frente, ansiosa para ver o que aconteceria a seguir, quando de repente a fumaça obscureceu sua visão. Gritos de espanto ecoavam de todos os cantos do quintal. Um instante depois, a fumaça dissipou-se o suficiente para que ela pudesse enxergar, apenas para perceber que o carrossel havia desaparecido. Não era só o carrossel. O palhaço, o mágico e o assistente também não estavam em lugar nenhum. O lugar ficou em silêncio por meio segundo. Então veio um som que fez todas as crianças na sala ficarem em alerta. As notas inconfundíveis do tema de Harry Potter começaram a tocar suavemente por trás da cortina. Uma chuva de confetes foi lançada ao ar, seguida por mais daquela fumaça branca de antes, que se espalhou pelo chão vinda debaixo da cortina, envolvendo seus pés. Exclamações de admiração irromperam enquanto as crianças avançavam, a curiosidade iluminando seus rostos. Ellen ficou feliz por ninguém ter obstruído sua visão. A cortina foi aberta mais uma vez. No centro do palco, tal como antes, estavam o mágico, o palhaço e o assistente. Mas desta vez, algo tinha mudado. A assistente estendeu a mão, tirou os óculos de sol grandes dela e, em seguida, soltou o rabo de cavalo. A sala ficou repleta de suspiros de espanto. Era Emma Watson, a própria Hermione Granger. Em seguida, o mágico tirou o chapéu e a meia máscara roxa. Por baixo estava Jamie Bell, conhecido por todas as crianças ali como Ron Weasley. Todos os olhares se voltaram para o palhaço. A essa altura, as crianças estavam praticamente em polvorosa, aguardando a revelação final. Lentamente, o palhaço tirou a máscara e removeu a ridícula peruca verde. Ele empreendeu a respiração. Era Troy. Troy Armitage. O irmão dela. E o garoto que interpretou Harry Potter. Feliz aniversário para minha irmãzinha mais querida, disse Troy, com a voz alta e clara, enquanto dava um passo à frente, ajoelhando-se para envolver Ellen num abraço caloroso e apertado. Desculpem por termos perdido o início da festa, acrescentou ele, enquanto o quintal fervilhava com gritinhos de animação. Eu só queria fazer uma surpresa para vocês. Gostaram? Ellen mal conseguia falar. Por um instante, ela realmente pensou que ele tivesse esquecido. Mas ele não tinha. Ele tinha vindo e trouxera Hermione e Rony com ele. Eu adorei. Obrigada por ter vindo, irmãozão. Ela gritou, abraçando-o ainda mais forte. Não me agradeça antes de ver o seu presente. Ellen sorriu.
Ela estava louca para saber o que era, mas havia algo mais que ela precisava fazer primeiro. Ela virou-se para a direita onde Beth estava parada, paralisada como se tivesse engolido algo azedo. Ah, eu te disse que ele é meu irmão. Chupa. Antes que ela pudesse terminar, Troy colocou delicadamente a mão na cabeça dela. Por que não cortamos o bolo agora? Disse ele com um olhar calmo, porém incisivo. Era o mesmo olhar que sua mãe lhe lançava sempre que ela fazia algo errado. Então ela deixou cair. Eba! Gritaram várias crianças, agora cercando completamente as 3 estrelas com os olhos arregalados de admiração. A festa tinha acabado de começar. Você me deve uma grande, Troy, disse Emma enquanto nos afastávamos da festa da minha irmã. Você tem ideia de quanto eu poderia cobrar, teoricamente, para ir a uma festa de aniversário infantil? Você quer dinheiro? Olhei para ela com uma sobrancelha arqueada. Diga o preço. Não, respondeu Jamie por ela com um sorriso irônico. Preferimos pedir um favor. Lancei-lhes um olhar penetrante. Estão conspirando contra mim? Seu amigo de infância? Isso não condiz com a conduta de um grifinório. Emma zombou. Que amiga? Eu pensei que fosse apenas alguém que você costumava conhecer. Ai, aquela frase me atingiu mais do que ela provavelmente pretendia. A música tinha me tocado profundamente. Tínhamos combinado de continuar amigos, mas aí ela trocou de número e me ignorou por um tempo. Então é. Ah, qual é? Eu disse, dando de ombros. Somos história antiga, ninguém nem sabe da existência dela. Eu não reclamaria se você escrevesse música sobre mim. Ela me olhou de soslaio. A propósito, quais músicas do seu segundo álbum são sobre mim? Apenas balancei a cabeça com um pequeno sorriso. Adivinha? Não contei a ninguém e não pretendo contar. Emma ergueu uma sobrancelha. A menos que eu use minha influência para fazer você me contar? Exatamente. Ela ponderou por um segundo antes de balançar a cabeça. Então guarde seus segredos. Jamie inclinou-se na minha direção. Eu sei o que quero em troca do meu favor. Ah, eu disse. Conte-me tudo. De repente, ele pareceu nervoso, o que não era comum para ele. Certo, eu sei que é um pedido enorme, e provavelmente não significa entreter um monte de crianças, mas pensei, já que somos amigos, que você poderia. Jamie, interrompi-o gentilmente. Diga logo. Ele suspirou. Todos os meus filmes, com exceção de Harry Potter, foram um fracasso. Comecei conseguindo bons papéis principais, mas agora mal consigo papéis coadjuvantes. Eu realmente preciso da sua ajuda para conseguir um papel. Ele não estava errado. Fora de Harry Potter, Jamie não tinha tido nenhum papel de destaque. No ano passado, ele tentou forçar a barra para interpretar um personagem mais ousado em um filme independente sombrio com muito conteúdo adulto e provocante, incluindo uma cena de sexo, mas a Warner Bros. Vetou o projeto imediatamente. Até hoje não faço ideia de como Daniel Radcliffe conseguiu fazer ecos na linha temporal original, sendo que nem eu nem Jamie temos permissão para tocar em nada remotamente provocativo. Você toparia ficar sarado? Perguntei. Tem um roteiro que estou considerando para mim. É um filme pipoca puro. Para funcionar, precisamos de alguém por quem as garotas suspiram. Também tem algumas cenas sem camisa. E você vai ter que acertar o sotaque americano. Eu topo, disse Jamie, quase rápido demais. Custe o que custar. Estou dentro. Eu sorri. Você nem ouviu qual é o papel. Jamie deu de ombros. Se você estivesse considerando isso para si mesmo, eu confiaria na sua visão. Isso me pegou de surpresa da melhor maneira possível. Depois de um instante, eu disse, na verdade, tenho 3 papéis em mente. Vou pedir para o Tobias te enviar os roteiros. Os 3 podem ser um sucesso estrondoso se forem bem feitos. Você pode escolher o que quiser. Obrigado, Troy. Sua voz tinha mais peso do que eu esperava, gratidão, quase alívio. Assenti com a cabeça e me virei para Emma. E você? Quer um papel também? Você sabe que estou focada nos meus estudos, respondeu ela, cruzando os braços. Ela não estava errada. Ela seguiu meu exemplo e terminou a escola um ano antes. Agora estava matriculada em Oxford, estudando literatura inglesa, definitivamente não o caminho que havia trilhado na linha do tempo original. Ela deveria ter estudado na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Uma mudança sutil, mas reveladora sobre como minha presença estava afetando esta linha do tempo. Pedirei algo no futuro, acrescentou ela com um sorriso malicioso. Tudo bem. Eu sorri. Muito bem, vamos lá, pessoal. Temos entrevistas para fazer. Detesto conferências de imprensa, resmungou Emma. Eu ri baixinho. Você vai sobreviver. Você tem seu ex-namorado e seu irmão para te apoiar. Terei que beijar os 2 no próximo filme, disse ela com a maior seriedade. Se bem me lembro, você não se importou de me beijar da última vez, provoquei, arqueando as sobrancelhas. Ou será que é o Jamie que te causa repulsa? Estou literalmente aqui, disse Jamie, secamente. Emma apenas balançou a cabeça, recusando-se a dignificar a pergunta com uma resposta, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Sabe, eu disse, olhando de um para o outro, sente falta disso. Nós 3, aprontando desse jeito. Eu também, disseram os 2 ao mesmo tempo, depois se entreolharam e riram. Mal posso esperar para começarmos a filmar o 7º filme no próximo verão. Eu também, disse Emma com carinho. Jamie assentiu com a cabeça. Vai ser épico. Capítulo 237. O que torna este filme tão especial que o diferencia dos outros da série? A tensão é maior do que nunca, respondeu Troy Armitage em tom sério. A melhor parte do filme é a ausência da presença direta do Lorde das Trevas, Voldemort, mas sua influência é sentida do começo ao fim.
Este é, sem dúvida, o capítulo mais sombrio da série. Nenhum personagem está realmente a salvo. O repórter lançou-lhe um olhar pensativo. Como leitores dos livros, acho que a maioria de nós sabe o que vai acontecer com quem, especialmente com Snape. Interrompeu Troy. Não queremos estragar a surpresa para quem não leu o livro, não é? A repórter ergueu as mãos em sinal de rendição antes de se virar para a câmera. Sem spoilers para vocês, pessoal. Vão assistir ao filme, assim como eu farei daqui a algumas horas com Troy Armitage e todo o elenco e equipe de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, aqui na Leicester Square, em Londres. Estamos transmitindo o Tapete Vermelho ao vivo no YouTube, para que todos os fãs de Harry Potter possam participar desse momento com seus astros favoritos. Austin pausou o vídeo em seu novo iPhone e avançou silenciosamente na fila do balcão de ingressos. O pior era que a fila não era para comprar ingressos. Ele já tinha feito isso por telefone quando a venda antecipada começou. Não, aquela fila era só para retirar os ingressos. Talvez fosse por isso que estava andando tão rápido. Poucos minutos depois, ele finalmente chegou à frente. Deixe-me adivinhar, brincou o homem no balcão. Harry Potter e o Enigma do Príncipe? Austin sorriu, como se pudesse ser diferente agora. O homem assentiu com um olhar compreensivo enquanto Austin entregava os dados para pagamento. Momentos depois, Austin tinha 2 ingressos em mãos e os entregou a Marissa, que esperava impacientemente. Aqui estão vocês. Por que não os pegaram antes? Agora vamos perder os bons lugares. Por que não podemos ir na semana que vem? Respondeu Austin. Porque eu sempre quis ver uma pré-estreia na quinta-feira à noite. Você tem ideia de quanto tempo esperei por este filme? O Enigma do Príncipe é meu livro favorito da série, mais até do que As Relíquias da Morte. É claro que eu ia querer vê-lo antes de todo mundo. Austin deu de ombros. Eles já viram na estreia semana passada em Londres. Eu quis dizer aqui na América, disse ela com a maior seriedade. Não vamos discutir. Já estamos atrasados. Ela se virou e caminhou em direção à entrada como se fosse dona do lugar, esquecendo-se de que Austin ainda tinha os ingressos. Ele a seguiu obedientemente. Normalmente a atitude dela o teria irritado um pouco, mas ele sabia o quanto ela era fã de Harry Potter e uma verdadeira troiana. Deixou passar dessa vez. Em poucos minutos eles estavam sentados lado a lado no cinema, e o filme começou. Viu? Eu te disse que estávamos no limite, sussurrou Marissa, mas não disse mais nada depois que o filme começou. A cena de abertura foi tão arrepiante quanto emocionante. Um grupo de bruxos voadores sobrevoou Londres antes de lançar ataques coordenados por toda a cidade, começando pelo Beco Diagonal. Eles sequestraram várias pessoas, deixando um rastro de destruição. A outrora movimentada loja de Varinhas Olivaras e a sorveteria Florian Fortescue estavam estranhamente abandonadas. A cena corta para Bill Nighy como Rufus Gringoire, dirigindo-se ao primeiro-ministro trouxa sobre a crescente turbulência no mundo bruxo. Ele explica que sucedeu Cornelius Fudge como ministro da magia após a ascensão de Lord Voldemort. Enquanto conversavam, os Comensais da Morte atacaram novamente, desta vez, demolindo uma ponte que era visível na tela da TV dentro do gabinete do primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficou visivelmente furioso, mas Gringoire manteve a compostura, assegurando-lhe que a situação estava sob controle e prometendo maior proteção à liderança trouxa. A cena então muda para Harry Potter, interpretado por Troy Armitage, se revirando na cama em um sono inquieto. Assombrado pela recente morte de seu padrinho, Sirius Black, ele revive o trauma em flashbacks fragmentados. Sirius caindo através do véu, a risada zombeteira de Bellatrix. A tentativa fracassada de Harry de lançar a maldição Cruciatus e sua breve possessão por Voldemort. Ele acordou sobressaltado, apenas para ser recebido pela bronca da tia sobre tarefas domésticas e preguiça. Ignorando-a, Harry olhou pela janela, bem a tempo de ver o poste de luz piscar e diminuir de intensidade. Sua luz sendo absorvida por um estranho dispositivo que Dumbledore segurava. Os olhos de Harry se arregalaram quando Dumbledore atravessou a rua calmamente. Sem dizer uma palavra à tia, Harry correu escada abaixo para abrir a porta. Sua tia o seguiu, mas empalideceu ao ver quem estava parado na soleira. A Petúnia cumprimentou Dumbledore educadamente, antes de se virar para os rapazes que se aproximavam apressadamente. E vocês devem ser Vernon e Dudley Dursley, alvo Dumbledore. Temos algumas coisas para discutir. Com um movimento rápido de sua varinha com ranhuras únicas, um sofá surgiu num instante e arrebatou os Dursleys, sentando-os involuntariamente antes de retornar ao seu lugar. Harry observou em silêncio atônito, enquanto Dumbledore lhe lançava uma piscadela cúmplice. A plateia aplaudiu e riu da impotência dos Dursleys. Dumbledore então explicou o testamento de Sirius Black. Harry era agora o único herdeiro dos bens de seu padrinho, incluindo o Largo Grimmauld número 12, seu cofre em Gringotts e seu elfo doméstico, Creacher. A cena seguinte levou os espectadores à casa de Snape, onde Narcisa Malfoy chegou com Bellatrix Lestrange. De joelhos, Narcisa implorou a Severo que ajudasse Draco a cumprir uma tarefa perigosa designada pelo Lorde das Trevas. Embora claramente hesitante, Snape acabou concordando, selando a promessa com um voto perpétuo, com Bellatrix realizando o feitiço de ligação. Dumbledore então levou Harry à casa de um antigo professor de Hogwarts, Horácio Slughorn, que havia arquitetado uma elaborada farsa para fingir que fora morto em um ataque de Comensais da Morte. Dumbledore, no entanto, percebeu a artimanha e o encontrou vivo e bem. Intrigado com a oportunidade de ser mentor do menino que sobreviveu, Slughorn concordou em retornar como professor em Hogwarts.
Harry foi então deixado na toca, onde teve um reencontro emocionante com Hermione, Rony e surpreendentemente Gina. Austin inclinou-se para Marissa. Não é ela com quem ele acaba ficando? Sim, ela sussurrou de volta. Essa é uma das partes da história que mais me empolga. Austin assentiu silenciosamente enquanto o filme continuava. Os bruxos adolescentes visitaram o beco diagonal, agora visivelmente tomado pelo medo e pelo caos. Em meio à melancolia, Fred e George abriram uma loja de artigos de brincadeira usando o dinheiro do prêmio que Harry lhes dera após o torneio tribruxo. A loja era extremamente fantasiosa, engenhocas mágicas voadoras e cores vibrantes traziam um pouco de alegria em tempos sombrios. Mas Harry não conseguiu aproveitar nada daquilo. Acompanhado por Rony e Hermione, ele saiu para observar a rua quase deserta, cujo estado reforçava a crescente ameaça. Logo perceberam Draco Malfoy entrando sorrateiramente na Borgin e Burke, agindo de forma suspeita. Harry imediatamente expressou sua crença de que Draco havia se tornado um comensal da morte, mas Rony e Hermione estavam céticos. De volta ao trem, enquanto Rony e Hermione estavam ocupados com seus deveres de monitores, Slughorn convidou Harry para se juntar ao seu exclusivo Clube do Slug, um encontro de alunos promissores de várias casas. No caminho de volta para sua cabine, Harry avistou Draco novamente e decidiu segui-lo. Embora não tenha ouvido nada conclusivo, Draco notou e o emboscou. Harry ficou petrificado e com o nariz quebrado sob a capa da invisibilidade, até que Luna Lovegood veio em seu socorro. Caramba, a segurança é muito rígida, comentou Marissa, observando como os aurores patrulhavam a estação e até inspecionavam os pertences dos alunos. Após um longo discurso de Dumbledore, chegou a hora das aulas, começando com defesa contra as artes das trevas. Defesa contra as artes das trevas, entoou Severus Snape com sua voz aveludada característica. Deve ser tão inventiva e flexível quanto as artes que você busca desfazer. Com o movimento de sua varinha, uma imagem tridimensional flutuante de uma mulher gritando se materializou. Por exemplo, a maldição Cruciatus. Outro movimento, e a mulher foi substituída por um bruxo imóvel com um olhar vago. O beijo de um dementador. Mais um movimento conjurou a imagem de uma figura zumbificada. Ou Inferius. O que é Inferius, senhor? Perguntou Parvati Patil com a mão levantada. Snape lançou-lhe um olhar fulminante, mas respondeu mesmo assim. Os mortos, amaldiçoados a retornar do reino da morte após falecerem. Algo que você deveria ter estudado para os seus NOMS claramente, eu estava errado em esperar tanto. Parvati baixou a cabeça, envergonhada. Capítulo 238. Potter. Snape rosnou. Qual seria a melhor maneira de derrotar o Inferius? Harry olhou o homem carrancudo nos olhos e disse desafiadoramente, eu diria que uma maldição cortante como de Findo resolveria o problema. Você pensaria, repetiu Snape, pronunciando cada palavra com desdém. Mas estaria enganado. Uma criação necromântica das trevas como o Inferius nem sequer se abalaria com um feitiço comum como o de Findo. Você precisaria de uma maldição igualmente sombria, ou melhor ainda, de fogo. O fogo é, sem dúvida, a arma mais eficaz. Entendeu? Sim, respondeu Harry. Sim, senhor. Não precisa me chamar de senhor, professor, respondeu Harry com sarcasmo. O cinema inteiro explodiu em risos, aplausos e assobios, enquanto os colegas de classe de Harry na tela tentavam, sem sucesso, conter a diversão. Detenção, Potter. A próxima aula era poções com o professor Slughorn. Nem Harry nem Ron tinham trazido seus livros didáticos, então Slughorn permitiu que pegassem alguns exemplares emprestados de um armário. Uma pequena confusão começou quando os garotos brigaram para ver quem ficaria com o livro em melhor estado. Ron venceu, deixando Harry com um exemplar velho e surrado com a seguinte inscrição. Este livro pertence ao príncipe mestiço. Nada ameaçador, considerando o título do filme. A cena seguinte era uma das favoritas de Austin. Usando as anotações rabiscadas no livro do príncipe, Harry preparou com maestria a poção da morte viva, superando toda a turma e ganhando um prêmio. Um pequeno frasco de Felix Felicis, sorte líquida. Em uma noite tranquila, Dumbledore chamou Harry ao seu escritório para lhe mostrar uma lembrança na penseira. E que lembrança era aquela? Um funcionário do ministério chamado Bob Ogden chegou à casa da família Gaum para investigar uma denúncia. O cenário era sombrio, um barraco velho e decadente onde moravam um pai, seu filho e sua filha. Austin, por não estar familiarizado com os livros, ficou um pouco confuso. Quem são essas pessoas? Ele se perguntou, mas continuou atento. O patriarca enfureceu-se com a filha, repreendendo-a enquanto ela permanecia ajoelhada no chão. Chega seu verme no chão, igualzinho a um trouxa imundo. Para que serve sua varinha, seu saco de lixo inútil? Ele rosnou. Claro que não pode fazer isso. Você é um aborto imundo. Uma desgraça para o sangue da Sonserina. Dumbledore se virou para Harry. Essa Harry é Meryl Pigal, mãe de Tom Marvolo Riddle. Os olhos de Harry se arregalaram em espanto. A próxima lembrança veio rapidamente, desta vez pelos olhos de um servo trouxa, espionando de um nicho escondido. Você me enfeitiçou. Isso é bruxaria. Eu jamais amara alguém tão feia quanto você, e com uma família tão vil, gritou um homem para uma Merope mais velha. Mas sussurrou ela, colocando a mão na barriga, você vai ser pai em breve. Essa cria demoníaca não é minha filha, rosnou ele. Saia da minha frente, bruxa, antes que eu a mande queimar na fogueira. A cena se dissolveu em uma terceira lembrança, desta vez da perspectiva de um jovem Dumbledore. Ele estava visitando um orfanato para conhecer um garoto peculiar que havia sido convidado para Hogwarts.
Enigma de Tom Marvolo. Mesmo quando criança ele era frio, calculista, perigoso. Eu posso fazer coisas ruins acontecerem com pessoas que me irritam, disse o jovem Tom com naturalidade. Dumbledore o repreendeu por roubar, mas era evidente. O garoto não estava arrependido. Ele era estratégico, astuto, já usava uma máscara. Quando Dumbledore deixou o jovem Tom Riddle para trás, a lembrança se dissipou no brilho prateado da penseira. Harry cambaleou para trás, atordoado pelo que vira. A decadência geracional e a tragédia que se instalaram mesmo antes do nascimento de Tom Riddle Jr. Dumbledore o amparou pelo ombro, dando-lhe firmeza com um olhar sereno e compreensivo. A sessão terminou logo depois com o diretor dando uma instrução a Harry enquanto ele abria a porta para sair. Aproxime-se do professor Slughorn. Em seguida vieram os testes para o time de quadribol. Como capitão recém-nomeado, Harry manteve-se imparcial, fazendo com que todos participassem dos testes, incluindo Rony e Gina. Rony estava visivelmente nervoso, mas o olhar de Harry na maioria das vezes se voltava para Gina. Hermione, percebendo a falta de confiança de Ron, lançou discretamente um feitiço com fundos em Cormac Emicelagem. Com Emicelagem fora de jogo, Ron conseguiu defender a maioria dos gols e garantiu a posição de goleiro. De volta à sala comunal, Rony comemorava sua vitória, deleitando-se com os elogios. Mas Harry não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos em Gina, que estava sentada perto de Dean Thomas, sussurrando algo e rindo baixinho. Sério, a Gina é mesmo lerda? Marissa murmurou baixinho. Se um garoto tão bonito quanto Troy me olhasse desse jeito. Você faria o quê? Perguntou Austin com a voz baixa, mas com um tom ligeiramente irritado. Eu diria a ele que já tem um namorado e que ele deveria seguir em frente, disse ela apressadamente. Não faz sentido ficar enrolando ele. Austin não acreditou nisso nem por um segundo, mas deixou para lá, por enquanto. No fim de semana seguinte em Hogsmeade, o trio visitou Três Vassouras e encontrou Slughorn, que alegremente convidou Harry e Hermione para uma pequena festa que estava organizando. Do lado de fora, Harry percebeu Draco se afastando sorrateiramente, agindo de forma suspeita, mas não deu importância. Então, o caos se instaurou. Kate Bell gritou e levitou no ar, contorcendo-se como se estivesse possuída. Seus dedos se fecharam em um aperto mortal em torno de um colar. Ela caiu no chão com um grito aterrador. Mais tarde, no escritório de McGonagall, Harry teve certeza. Foi Draco Malfoy, insistiu ele. Eu simplesmente sei. Você simplesmente sabe? Snape arqueou uma sobrancelha, a voz carregada de desprezo, antes de atacar Harry com palavras cortantes. Assim que McGonagall os dispensou, Rony e Hermione saíram da sala, mas Harry permaneceu, lançando olhares fulminantes para Snape. Seus lábios se moveram inaudivelmente, mas o olhar disse tudo. Snape deu um passo à frente, pronto para atacar, mas Harry se virou e saiu. O Harry acabou de chamar o Snape de idiota na cara dele? Perguntou Austin, inclinando-se para a frente incrédulo. Ah, com certeza, respondeu Marissa com um sorriso. Estou surpresa que tenham deixado isso entrar na versão final. Mais tarde, Harry, Hermione e Gina foram ao jantar oferecido por Slughorn. Antes que ele pudesse entrar, Harry encontrou Gina sozinha do lado de fora. Você está linda esta noite, Jean, disse ele baixinho. Ginny olhou para os próprios sapatos. Pelo menos é o que você pensa. Dee nem percebeu. Então ele é um idiota, disse Harry sem hesitar. Ele ofereceu-lhe o braço e juntos entraram. Durante todo o jantar, mal trocaram palavras, mas a tensão era palpável. Sentados em lados opostos da mesa, trocavam olhares furtivos, cada um demorando-se um pouco demais. Nenhum dos dois tomou a iniciativa. Gina continuava com Dean. A verdade não dita pairava no ar entre eles. No final da festa, Harry fica para trás para conversar com Slughorn sobre Tom Riddle, mas Slughorn se mostra muito evasivo sobre o assunto. Mas Harry conseguia ver o medo nos olhos dele, a culpa. Fosse o que fosse, Slughorn estava escondendo bem fundo. Em sua segunda sessão na penseira, Harry e Dumbledore mergulharam em outra memória, desta vez de um elfo doméstico chamado Oakley. A memória revelou Hepzibah Smith, uma bruxa rica com gosto por artefatos mágicos raros. Gostaria de adivinhar o que é isto? Perguntou Hepzibah com um sorriso malicioso, entregando uma taça dourada a um jovem Tom Riddle. Não exatamente o Voldemort sem nariz e careca, mas já bem diferente dos seus tempos de estudante. Tem um texugo, disse Tom com naturalidade, inspecionando o objeto ornamentado. A taça da Helga Frepufo? Tem toda a razão, Tom, disse Hepzibah radiante. E este segundo é ainda melhor. Ela revelou outro bem precioso, o medalhão de ouro reluzente com uma serpente gravada em uma base de esmalte verde. O medalhão da Sonserina, murmurou Tom, apertando o objeto com mais força. Seus olhos brilharam e por um instante, com um vermelho perigoso. A memória se dissipou. Harry e Dumbledore estavam de volta ao escritório escuro, iluminado apenas por velas. Hepzibah Smith foi encontrada morta 2 dias depois daquele encontro, disse Dumbledore gravemente. Ok, foi condenado pelo assassinato. Mas foi Voldemort. Ele a matou por seus troféus. Harry franziu a testa. Mas por que ele a matou, senhor? Ele era tão poderoso, não poderia simplesmente ter apagado as memórias dela? Não seria menos arriscado? Dumbledore esboçou um pequeno sorriso. Ah, para obtermos essas respostas, precisamos ver uma última lembrança. Eles mergulharam na penseira mais uma vez, desta vez em uma vaga lembrança do professor Slughorn. Um Tom Riddle adolescente estava sentado com o professor, conversando casualmente, até que deixou de lado a pergunta. Senhor, o que o senhor sabe sobre Horcruxes?
O ar ficou denso de fumaça. O humor de Slughorn mudou repentinamente. Eu não sei nada sobre Horcruxes, ele berrou. E mesmo que soubesse, não lhe diria. Agora saia daqui. Saia daqui, e não deixe que eu a pegue perguntando sobre elas de novo. A lembrança os expulsou violentamente. Harry estava cheio de perguntas. Senhor, o que é H? Dumbledore ergueu uma mão enrugada e enegrecida, o dedo médio adornado com um anel que brilhava fracamente. Tudo a seu tempo, Harry. Mas por agora tenho uma tarefa para você. Aquela memória que você acabou de ver foi alterada. Slughorn a adulterou. Ele tem vergonha do que ela contém. Sua missão é recuperar a verdadeira. Pode ser a memória mais importante de todas. Harry absorveu tudo aquilo em silêncio. Era evidente que ele tinha 1 milhão de perguntas, mas entendia que Dumbledore não as responderia até que ele obtivesse a memória, então saiu da sala. De volta à sala comunal, ele viu Rony aconchegado ao lado de Lavender Brown em uma cadeira perto da lareira, enquanto Hermione estava sentada rigidamente perto dali, tentando, sem sucesso, ignorá-los. Harry ignorou o drama. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Após uma aula de poções, ele tentou perguntar diretamente a Slughorn sobre Horcruxes. A postura do professor endureceu instantaneamente. Deixe-me adivinhar, disse ele com um sorriso irônico. Dumbledore te mandou, não foi? Isso encerrou a conversa. De volta ao dormitório, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Rony estava eufórico, babando por Romilda Vane, que vinha demonstrando publicamente seu interesse por Harry há meses. Ela havia enviado a Harry uma caixa de chocolates encantados com poção do amor. Rony os comeu por engano. Ao perceber o que havia acontecido, Harry o arrastou até Slughorn, o mestre de poções da turma. Embora relutante em entreter Harry, ele ainda ajudou Ron quando Harry elogiou seu conhecimento de poções. O antídoto que ele forneceu fez maravilhas e Ron se sentiu muito melhor. Para comemorar a recuperação de Ron, Slughorn destampou uma garrafa empoeirada de hidromel. Harry e Slughorn brindaram juntos, justamente quando Ron tomou um grande gole de seu copo e em seguida desmaiou espumando pela boca. O pânico se instaurou. Harry agiu rápido, enfiando um bizuar na garganta de Ron. Mais tarde, na ala hospitalar, Ron se mexeu, murmurando um nome enquanto dormia. Hermione. Lavender, sentada ao lado da cama dele, empalideceu. Seu maxilar se contraiu enquanto ela saía dali às pressas. Que fofura! Exclamou Marissa. Ron e Hermione ficariam tão lindos juntos, se ao menos eles percebessem isso. Austin teria preferido Hermione com Harry, mas a essa altura, até ele sabia que isso simplesmente não ia acontecer. De volta a Hogwarts, Harry continuava desconfiado de que Draco estivesse envolvido no envenenamento de Rony. Então, ele pediu a Dobby que seguisse Malfoy. O elfo doméstico concordou com entusiasmo fanático. Logo Dobby relatou que Draco estava desaparecendo na sala precisa, mas não sabia dizer com que propósito. Mais tarde, na sala comunal da Grifinória, Harry estava sentado com Rony e Hermione, ainda obcecado em como fazer Slughorn revelar a verdadeira memória. Até que Rony teve uma ideia genial. Eu estava guardando Félix para outra coisa, murmurou Harry, meio distraído, com os olhos vagando em direção à Gina do outro lado da sala. Mas no fim, ele cedeu. Ele engoliu um frasco de Félix Felicis, vestiu sua capa da invisibilidade e seguiu pelos corredores. Em certo momento, passou bem no meio de Gina e Dean, iniciando uma briga sem querer. Não era para ser engraçado, mas o timing cômico, a forma como os atores começaram a discutir assim que Harry passou por eles, fez Austin e metade do teatro caírem na gargalhada. Harry montado em Félix era um tipo diferente de herói, charmoso, enérgico e estranhamente sortudo. Ele sorria para todos, chegando até a cumprimentar jovialmente um perplexo Slughorn, que tentou sem sucesso, impedi-lo de ir até a cabana de Hagrid. Aragog, a enorme acromântula, havia morrido. Slughorn e Harry compareceram ao funeral. Quando retornaram à cabana de Hagrid após a cerimônia fúnebre, Harry atacou. Eu sou o escolhido, disse ele com um tom calmo, porém firme. Preciso matá-lo. Preciso dessa lembrança. Seja corajoso como minha mãe, professor. Slughorn hesitou, então lentamente retirou um frasco brilhante de suas vestes e o entregou a Harry. Um pequeno aplauso surgiu de um canto do teatro. Austin não se juntou a eles. Ele tinha a sensação de que qualquer lembrança que aquela continha não era boa. Ele tinha razão. Isso revelou a verdadeira natureza das Horcruxes, como uma filactéria de um lixo em Dungeons e Dragons, um receptáculo para um fragmento de alma, criado através de um assassinato. De repente a morte de Hepzibah Smith fez sentido. O que poderiam ser as Horcruxes? Perguntou Harry. Dumbledore retirou um objeto familiar de sua escrivaninha, um diário. Lembra disso? Disse ele. Alguns são simples, outros impossivelmente difíceis de destruir. Ele ergueu a mão amaldiçoada e enegrecida, a mesma que ainda ostentava aquele anel sinistro. Podemos afirmar com segurança que a taça de Lufa-Lufa e o medalhão de Sonserina são 2 Horcruxes, continuou Dumbledore. E Nagini, a cobra dele. Vocês viram através dos olhos dela. Nenhuma cobra comum consegue fazer isso. Ela está ligada a ele. Mas onde os encontraríamos? Perguntou Harry pensativo. Dumbledore refletiu sobre isso em silêncio antes de dizer, essa, Harry, é a nossa tarefa mais difícil pela frente. Harry pensou em voz alta, com o diário, o anel, a taça, o medalhão e Nagini já são 5. Precisamos de mais um, dada a obsessão dele pelos fundadores. Algo da Grifinória ou da Corvinal? Dumbledore assentiu lentamente mas suspirou. Infelizmente não podemos ter certeza.
Deixe-me consultar algumas das minhas fontes para ver se encontro alguma pista. O que se seguiu foi uma partida de quadribol de alto risco. O tempo estava péssimo e céu cinzento, chuva torrencial. Mas isso não impediu Harry, capitão e apanhador, de liderar a Grifinória a uma vitória estrondosa contra a Corvinal. O placar final, 450 a 140. Quando Harry apanhou o pomo de ouro, as bancadas explodiram em aplausos. Ele caiu com força no campo enlameado, abraçou Ron com força e depois cumprimentou cada um de seus companheiros de equipe, um por um. Até que restou apenas uma garota, Ginny. Eles se olharam, e a química entre eles era inegável, visível até mesmo além da tela. Não demorou muito. Harry e Gina finalmente se aproximaram, se beijando sob a chuva torrencial enquanto seus colegas de equipe explodiam em aplausos e assobios. Grifinórios gritavam ao fundo, incentivando-os. Embora Austin ainda preferisse ver Harry com Hermione no final, ele teve que admitir, Gina era uma escolha forte e perfeita. Os cineastas fizeram um trabalho surpreendentemente elegante ao desenvolver o vínculo entre ela e Harry ao longo do filme. E a julgar pelos aplausos da plateia, todos concordaram. Esse momento já estava sendo aguardado há muito tempo. De volta ao salão principal, Harry avistou Kate Bell, finalmente de volta após sua longa estadia no Centemungus. Ele se aproximou dela com cautela, perguntando sobre o incidente do colar amaldiçoado. Mas Kate não conseguia se lembrar de nada além do momento em que o tocou. Mesmo assim, quando olhou na direção de Draco, algo em sua expressão se tornou mais incisivo. Draco, pálido e abalado, virou-se e saiu correndo. Harry seguiu até o banheiro masculino. O que se seguiu foi um dos duelos mágicos mais intensos da série. Faíscas voaram, vidros se estilhaçaram e água jorrou de canos quebrados. Mas Harry, desesperado e agindo por instinto, usou um feitiço que mal entendia, Sectum Sempra, uma maldição que encontrara rabiscada no livro do príncipe mestiço. Ela atingiu Draco como uma lâmina. O sangue espirrou. Draco desabou. Horrorizado, Harry ficou paralisado. Nesse instante, Snape irrompeu na sala, pressionando imediatamente as mãos sobre os ferimentos de Draco, sussurrando encantamentos enquanto o sangue retornava ao corpo do garoto como tinta derramada ao contrário. Harry fugiu, tomado pela culpa. Rony e Hermione insistiram para que ele escondesse o livro amaldiçoado em algum lugar onde jamais fosse encontrado. E assim ele fez, no fundo da sala precisa. Logo depois, Dumbledore chamou Harry. Era a hora. Juntos, eles aparataram para uma caverna remota, isolada no meio de um mar tempestuoso. A cena que se seguiu foi uma das mais sombrias da série. Para recuperar a Horcrux, Dumbledore foi forçado a beber uma bacia de poção encantada, cada gota o arrastando mais fundo para um pesadelo. Ele implorou, chorou, gritou para que parasse, mas Harry não teve escolha a não ser continuar. Quando a bacia ficou vazia, Dumbledore suplicou por água. Harry tentou conjurar algumas, mas a única fonte disponível era o Lago Negro. Ele mergulhou o cálice. Uma mão cinzenta, apodrecida, desumana, irrompeu das profundezas e agarrou seu pulso. De repente, os inferi atacaram em enxame. Foi uma referência à lição de Snape no início do filme, como feitiços básicos eram inúteis contra os mortos-vivos. Desesperado, Harry usou Sectum Sempra. Funcionou, mas eram muitos. Eles o arrastaram para baixo com garras e frio. E então fogo. Fogo intenso e majestoso. Dumbledore, revigorado pela pura força de vontade, conjurou um chicote de chamas que rasgou o lago, reduzindo os inferi a cinzas. Eles aparataram de volta para Hogwarts. Dumbledore estava fraco, mal conseguia se manter em pé. Harry, ele sussurrou. Traga Severus para mim. Mas senhor, apenas Severus, insistiu ele. Harry se virou para ir embora, mas Dumbledore, mal levantando a varinha, o atingiu com um feitiço silencioso, Petrificus Totalus. Harry foi arremessado contra a parede de pedra, rígido. Então Dumbledore gentilmente puxou a capa da invisibilidade sobre ele. Momentos depois, Expelliarmus. Draco estava no topo da torre de astronomia, varinha em punho, rosto tomado pela angústia. A varinha de Dumbledore voou de sua mão. Os minutos seguintes foram insuportavelmente tensos. Draco hesitou, claramente incapaz de prosseguir. Mas logo os comensais da morte chegaram Bellatrix, Greyback e os outros, incitando-o. E então Snape apareceu. Por um segundo de tirar o fôlego, Austin pensou que Snape pudesse apaziguar a situação. Mas então, Avada Kedavra. Com um clarão verde, o corpo sem vida de Albus Dumbledore caiu da torre de astronomia. Ouviram-se exclamações de surpresa no teatro. Uma menininha em frente a Austin começou a chorar, balançando a cabeça. Não, 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 ela sussurrou, tremendo. Dumbledore não pode morrer. Snape é um tremendo idiota. Austin não disse nada. Ficou apenas sentado ali, atônito, vazio enquanto o peso do momento o atingia como uma pedra no estômago. Esse era o sentimento geral, pelo menos entre aqueles que não liam os livros. Os comensais da morte fugiram, e Harry seguiu fervendo de raiva. Ele testemunhou vários deles se envolvendo em escaramuças contra alunos, funcionários e membros da Ordem da Fênix. Quando um feitiço passou perigosamente perto de atingir Gina, Harry revidou com tudo o que tinha, lançando o agressor para longe. Então ele se lembrou do que tinha que fazer. Ele saiu em perseguição a Snape, Malfoy e Bellatrix, tentando atingir Snape com Sectum Sempra. Tentando sendo a palavra-chave. Usando meu próprio feitiço contra mim, Potter? Snape zombou do garoto caído. Sim, eu sou o príncipe mestiço, de cujo livro você aprendeu esse feitiço. Dito isso, Snape se virou e saiu dramaticamente, deixando um Harry derrotado no chão.
Quando Harry voltou para a escola, encontrou todos reunidos em volta do corpo de Dumbledore. A marca negra brilhava ameaçadoramente no céu noturno. Começando por McGonagall, um a um, os outros ergueram suas varinhas para dissipar a marca. Harry, entretanto, desabou nos braços de Gina. Ao lado de Austin, Marissa enxugava silenciosamente as lágrimas diante da cena sombria. Embora jamais admitisse em voz alta, até ele se segurava para não chorar, o peso da morte de Dumbledore o atingindo em cheio. Mais tarde, Harry revelou a Rony e Hermione que o medalhão que recuperaram da caverna era falso, já roubado por alguém que assinou o bilhete com as iniciais RAB. Os créditos começaram a rolar. Alguns espectadores desavisados se levantaram para sair, mas, como a maioria daqueles que cresceram assistindo aos filmes de Harry Potter, Austin sabia que não devia. Uma cena pós-créditos era inevitável. Quando finalmente apareceu, revelou o funeral de Dumbledore. Muitos alunos atuais e antigos, funcionários e dignitários proeminentes reuniram-se para prestar homenagem ao maior bruxo de sua época. Mas para Harry só havia um pensamento em sua mente. Ele caminhou até Ginny com determinação. Ginny, ele começou suavemente. Eu queria dizer uma coisa. Gina inclinou-se para frente para beijá-lo, mas Harry virou a cabeça no último instante e ela errou o alvo. Não posso mais me envolver com você. É muito perigoso. É por algum motivo estúpido e nobre, não é? Perguntou Gina, à beira das lágrimas. Estas últimas semanas com você foram como viver a vida de outra pessoa, Gin. Os melhores momentos que já vivi. Mas tenho coisas a fazer. E Voldemort vai usar você contra mim para me atrair, talvez até pior. Gina estava prestes a chorar. Não me importo, Harry. Eu me importo, disse ele, acariciando suavemente o rosto dela com os dedos, um gesto íntimo que finalmente a fez chorar. Eu me importo demais. Seus olhares permaneceram fixos um no outro, repletos de coisas não ditas, mas ninguém pronunciou mais nenhuma palavra. Gina apenas assentiu com a cabeça uma vez, mas seus olhos ainda estavam marejados. Com o coração igualmente pesado, Harry se virou e saiu, exatamente quando o filme terminou. Ai, Harry, lamentou Marissa. Por que você fez isso com a pobre Gina? Austin passou o braço em volta do ombro dela enquanto permaneciam sentados por alguns instantes a mais do que o necessário. Era um filme tão sombrio e impactante. Entre os 3 últimos filmes de Harry Potter, era difícil escolher um favorito, mas era inegável que os 3 estavam entre os melhores filmes de todos os tempos para Austin. Tinha tudo que ele adorava num filme: fantasia, romance e amizade, uma pitada de humor e uma boa dose de tragédia. Agora, ele estava mais determinado do que nunca a não ler As Relíquias da Morte até o lançamento do filme. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.